O rendimento de um carro bicombustível, galera, não é biocombustível, né? É bicombustível, usa dois combustíveis, álcool e gasolina, popularmente conhecido como carro flex. Muito legal, né? Eu tenho um carro flex, mas nunca na vida eu coloquei álcool, né? Só uso gasolina, mas beleza, ele é flex. Quando abastecido com álcool, não, peraí. O rendimento de um carro bicombustível, quando abastecido com álcool, é menor do que quando abastecido com gasolina. Galera, olha aqui, ó. A gente vai revisar bastante coisa nessa questão, inclusive coisas além do que precisava para a questão. Mas é legal porque é uma matéria interessante que a gente pode fazer uma revisão teórica no meio do enunciado e que cai no Enem também. Então, olha aqui, ó. Ele está dizendo o rendimento de um carro para o álcool é menor que o da gasolina, conforme o gráfico. Então, olha só, o gráfico tem uma reta que representa a gasolina e outra reta que representa o álcool. Galera, o que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando quanto que a gente vai gastar de litros de gasolina quando a gente percorrer um determinado quilômetro, uma quantidade de quilômetros aqui. Então, olha só, por exemplo, eu vou gastar 1 litro de gasolina quando eu percorrer 13 quilômetros. E eu vou gastar 1 litro de álcool quando eu percorrer 9 quilômetros. E como que a gente mede o rendimento de um carro, galera? Todo mundo tem que saber isso, né? Uma hora todo mundo vai ter um carro na vida. Tem que saber como que se calcula o rendimento de um carro. A gente calcula através da quantidade de quilômetros por litro. Não é assim que a gente fala, o meu carro faz 20 quilômetros por litro. Na estrada e na cidade faz 16 quilômetros por litro. Então a gente sabe o rendimento, porque é isso que vai pesar no nosso bolso. E olha aqui, ó, quilômetros por litro. Eu não estou dividindo aqui, nesse gráfico, eu não estou dividindo o eixo Y, que é quilômetros, pelo eixo X, que é litros. Então, sempre que eu estou fazendo quilômetros por litro, sempre que eu estou pegando o Y dividido por X, esse cara aqui, ele é representado nessa nossa reta através da inclinação da reta. Se eu tenho uma reta bem inclinada assim, ó, é porque o meu rendimento é muito bom. Agora, se eu tenho uma reta pouco inclinada assim, é porque o rendimento é ruim. Então eu já posso ver, ó, o álcool tem um rendimento menor que o da gasolina, porque olha aqui, ó, tem uma inclinação menor. Só pela inclinação eu já vejo o rendimento. E por que essa divisão me dá inclinação? Galera, porque olha só, se eu pensar nesse triângulo aqui, ó, por exemplo, do álcool, esse triângulo, como é que eu calculo a inclinação da hipotenusa? É através da tangente desse ângulo aqui. Então a tangente não é cateto oposto, e o cateto oposto não é a variação em y, ó, em y, e o cateto adjacente é a variação em x. Então quando eu pego a tangente desse cara, é y sobre x. Então sempre que eu faço y sobre x, eu tenho a tangente, e a tangente representa a inclinação. Legal? Então, isso aqui a gente não precisaria nessa questão, mas é um raciocínio que usa muito em outras questões do Enem, que já caíram bastante também na prova do Enem. Beleza? Então, legal, a gente já sabe de tudo isso. E o que a gente vai tirar de importante nesse gráfico aqui? A gente vai tirar que a gasolina faz 13 quilômetros por litro e o álcool faz 9 quilômetros por litro, né? Ó, porque a gasolina eu percorro 13 com 1 litro, então é 13 km por litro, e o álcool 9 por litro. Beleza. Então, suponha que o cidadão fez uma viagem cujo percurso foi de 1.009 quilômetros, em um carro popular flex, e ele abasteceu o carro nos primeiros 559 quilômetros com gasolina. Então, ele correu com gasolina 559 quilômetros. E no restante do percurso usou álcool. Então, quanto que é o restante do percurso? De 559 para completar o percurso completo, que é 1.009, faltam quanto? Vamos lá, vamos fazer a diferença aqui, ó. 1.009 menos 559, a gente vai ver quanto que falta. 9 menos 9 dá 0, 0 menos 5 não dá, pede emprestado, não tem, pede para esse, então esse aqui empresta, vira 0. Esse aqui recebe, vira 10, mas empresta e vira 9. Esse aqui recebe, vira 10.
10 menos 5 vai dar 5, 9 menos 5 vai dar 4. Então, falta no álcool, falta 450 quilômetros. Então, ele percorreu isso na gasolina e isso no álcool. Considere que no momento do abastecimento não havia mais combustível no tanque. Galera, isso aqui é importante também, galera. Isso aqui é importante porque não vai ter mistura de combustível. Pois, se tiver mistura de combustível, o cálculo é absurdamente mais difícil. Daí tem que usar razão e proporção, tem que usar outras partes da matemática e fica mega difícil. Mas aqui a gente não vai ter mistura de combustível, porque quando for abastecer, vai estar zerado o tanque já. Daí ele pergunta, ó, qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo o percurso? Então a gente tem que ver quanto que a gente gastou de gasolina em litros aqui, quanto que a gente gastou de álcool em litros, daí a gente vai saber quantos litros de combustível a gente gastou no total. Daí depois que nós soubermos a quantidade de litros, a gente faz a quantidade de quilômetros e divide pela quantidade de litros. Daí a gente tem quilômetros por litro. A quantidade de quilômetros total a gente já sabe, é 1009. Agora a gente tem que descobrir quantos litros a gente gastou no total aqui. Vamos lá, olha só. A gasolina a gente gasta 13 quilômetros por litro. Então eu vou fazer assim, ó. Eu faço uma regra de 3, ó. Uma regra de 3 que tem uma coluna de quilômetros e uma coluna de litros. Ó, 13 quilômetros eu gasto 1 litro. Pô, e 559 quilômetros eu gasto quantos litros? Eu faço essa regra de 3, simples e direta, multiplicação cruzada, e obtenho o resultado. Então, no final, eu vou ter que a interrogação, ó, multiplicando aqui, é 13 vezes interrogação, é igual a 559 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 559 dividido por 13. Vamos fazer aqui no cantinho, que eu tentei colar aqui do lado, mas não consegui, então vou ter que fazer a continha. Vamos lá. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 55? Eu acho que cabe 4, né? Porque 4 vezes 13, dobrando 13 dá 26, dobrando 26 dá 52. Então, 4 vezes aqui dá 52, resto 3, desce o 9, daí dá 3, ó. 3 vezes 13 vai dar 39, deu uma divisão exata. Então, eu tenho aqui, ó, que eu gasto 43 litros de gasolina. Gasolina gasta 43 litros. Agora eu faço o mesmo cálculo para o álcool. O álcool faz 9 quilômetros por cada litro. Então eu sei do seguinte, ó, eu faço uma regra de 3 que é 9 quilômetros para 1 litro. Boa, e 450 quilômetros eu gasto quantos litros? Pessoal, essa regra de 3 não precisa fazer, né? Tem aquela manha que a gente já falou várias outras, em outras lives aí, que é a seguinte. Se eu conseguir enxergar a proporção aqui nessa coluna, é só aplicar a mesma proporção aqui. Olha só, vocês conseguem ver que para o 9 virar 450, eu simplesmente multipliquei por 50? Ó, 9 vezes 50 deu 450. Então, se eu conseguir essa proporção aqui, galera, aqui a proporção vai ser a mesma, vai ser vezes 50. Então, essa interrogação vai vir de 1 vezes 50. Então, eu já tiro aqui, ó, que dá 50 litros que eu gastei com o meu álcool aqui assim. Então, qual foi o meu gasto total de combustível, né, de litros de combustível? Foi 50, vou botar aqui assim, ó, total de combustível. Vai ser os 50 do álcool mais o 43 da gasolina, que dá 93 litros. Então agora eu vou calcular o rendimento. O rendimento nada mais é do que a quantidade de quilômetros total que eu corri, dividido pela quantidade de litros. Então eu vou pegar aqui, ó, 1009 dividido por 93 vai dar 10,84. Aqui a gente tinha que fazer uma continha, né? 10,84 quilômetros por litro. A gente tem gabarito letra Charlie. Beleza.